Mazuco, obrigado por atender a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Deixa eu subir um pouquinho que tá cortando a cabeça. Agora sim. Confronto contra o Atlético Paranaense, confronto de gramas sintéticas, né? Novidade aí no futebol brasileiro agora. Sim, é um confronto peculiar, né? São duas equipes que utilizam já nos seus estádios. Nós começamos agora, recentemente, o Atlético já está acostumado. Mas eu acho que são duas equipes de muita qualidade. Vai ser um confronto duríssimo, como a gente já sabia dessas oitavas, porque são 16 boas equipes, né? Não tem muito o que escolher. A gente vai enfrentá-los aí 3 vezes nos próximos 16 dias, né, a partir do primeiro jogo. Então também isso muda um pouquinho toda a estratégia, porque você vai estudar a equipe para o primeiro jogo, mas certamente vai ter que mudar para o segundo e para o terceiro. Mas é isso, é Copa do Brasil, o Atlético é um time copeiro, né, vem de sucessos aí em Copas recentes. Mas nós temos que estar preparados, é um mês difícil para nós, são 10 jogos. Mas a nossa ideia é que o elenco esteja realmente preparado para enfrentar e a gente superar esse desafio. Mas você gostou assim ou achou que poderia ter sido mais fácil o confronto? Não, acho que não, acho que não tem facilidade mais, né? Até porque para as equipes chegarem aqui, são equipes que já tiveram bons enfrentamentos até aqui, né? Não vejo, como eu falei, não vejo adversário. Lógico, você tem um bloco das equipes que sempre estão sendo protagonistas, né? Dessas últimas Copas. O Atlético é uma delas. Exatamente. Então, assim, mesmo você não consegue dividir isso, né? Aí você até a gente falando, né? Você tem um confronto de Internacional e América, quando a América eliminou o Internacional recentemente, numa semifinal. Então, assim, Copa do Brasil é isso. E mais do que isso, né? São 2 jogos só. Então, você tendo equipes qualificadas como são as 16, são confrontos duríssimos mesmo e acho que vai vencer aquelas equipes que estiverem em bons momentos nessas partidas, não tem jeito. Te perguntar uma coisa agora sobre o momento do Botafogo, que é excelente, né? 3 jogos, 3 vitórias no campeonato. Agora, ano passado se dizia muito, até o John Textor mesmo falava sobre o Botafogo Way, né? O jeito do Botafogo de jogar. Que o John Textor queria esse time que propusesse o jogo, né? Que tivesse posse de bola e tudo mais. E o Luiz Castro mesmo falava sobre isso, né? Até eu lembro, acho que foi em São Paulo, na derrota do Botafogo pro Palmeiras, lá de 4-0. Ele falou, não, se não for para jogar assim, eu nem fico e tal, prefiro nem ficar. E agora o Botafogo se acomodou no bom sentido, não se acomodou, claro, no mal, mas no bom sentido se achou nesse formato um pouco mais reativo. Isso aí passa por vocês, obviamente. Como é que é esse novo Botafogo Way? Acho que são duas coisas, né? O Botafogo Way em si, ele não é só a forma de jogar, né? É a maneira que o Botafogo tem trabalhado desde que o John assumiu como SAF. Então é uma maneira da gestão ser mais profissional, ser mais organizada, seja no futebol, seja em outros departamentos. Então é um jeito da gente fazer o Botafogo funcionar. Dentro de campo, lógico que você espera equipes, como a gente fala muito de reativas ou equipes que propõem, né? Eu discordo só um pouquinho nesse sentido do Botafogo ser reativo hoje, porque o que acontece? A gente monta uma equipe que é uma equipe que agride demais. É uma equipe que a gente busca ter eficiência e busca sempre o gol e a vitória, que é o que o Botafogo já vem trabalhando isso, né? Claro que dependendo do adversário, se você tem uma equipe, no caso do Botafogo, com um adversário que também propõe, o embate ele sempre vai ser maior, você tem que se ajustar ao jogo. Então, a gente está tentando manter sim os nossos parâmetros de equipe. O Luiz trabalha muito isso com os atletas, a ideia de jogo ela é a mesma, e a gente tem que fazer alguns ajustes de acordo com a situação, né? Então, contra o Flamengo, por exemplo, você perde um jogador, você tem que ajustar a equipe, não tem jeito. E mesmo ajustando a equipe, a gente acabou fazendo o 3º gol, agredindo o Flamengo, né? Então, esse lado a gente tem as nossas ideias fixas, o Luiz trabalha muito isso, os atletas já sabem elas, e lógico que quanto mais experiente a gente esteja nas ideias, melhor você se ajusta àqueles enfrentamentos num jogo, né? Então, acho que isso é uma vantagem para nós, né? Por isso que eu digo, eu discordo no sentido de ser reativo, não é que nós somos reativos, acho que hoje a gente tem uma capacidade melhor de ajustar com o adversário, porque a gente já tem claras ideias de jogo do clube. Entendi. Rames Rodrigues vem ou não vem? Não, a gente deu aquela entrevista junto com o John, acho que a gente deixou claro o processo, não tem uma proposta oficializada para o Rames, porque a gente já fez as consultas necessárias, entendendo o desejo do jogador, entendendo valores, e é isso. Se não há
fatores que se adequam ao clube, não tem sentido, né? E é muito porque é um jogador relevante, né? A gente fez consulta para 200 outros jogadores, mas é o Rames Rodrigues. Então, assim, é o nosso trabalho, né? E a gente não vai deixar de fazer isso, não. É como a gente faz. Mas às vezes algum vaza, né? Alguém fala alguma coisa e a gente tem que lidar com isso, mas de forma muito natural. Tá tudo tranquilo, porque a gente está olhando sempre para o nosso elenco, buscando ver o que a gente pode fazer de melhor, as oportunidades de mercado. A gente tem o Diego Hernandes que chega também para a próxima janela. Enfim, é o que a gente tem trabalhado. Maravilha. Muito obrigado, André. Valeu. Esse é André Mazzuco. Obrigado também ao Júlio Graco aqui da assessoria do Botafogo. Valeu, gente. Obrigado mesmo.